Você, o escolhido, eles não mostraram misericórdia. O que você suportou foi intencional, deliberado, calculado, e agora as repercussões estão ativando. Agora, as mesmas mãos que te golpearam estão tremendo sobre a consequência. Sentem isso se fechando, o calor subindo, saídas desaparecendo, controle escorregando, medo alto, verdade final, justiça ativa, equilíbrio restaurado. Não calcularam mal, fizeram uma aposta no seu silêncio. Uma aposta fria e calculada de que você ficaria quieto, ficaria quebrado, ficaria pequeno. Não porque acreditavam que você era fraco, mas porque sua força os inquietava. A verdade é que sua luz expôs tudo o que estavam tentando manter escondido, então tentaram diminuí-la. Não agiram por confusão ou ignorância, estavam totalmente cientes do que estavam fazendo. O tratamento silencioso, o gaslighting, as alfinetadas sutis mascaradas como guiadas, era tudo parte de um plano. Não estavam tentando te entender, estavam tentando te desmantelar antes que você percebesse totalmente quem era. Estudaram suas reações como um cientista estuda variáveis. Tomaram notas sobre o que te fazia amolecer, o que te fazia pedir desculpas, o que te fazia duvidar de si mesmo. Cada discussão tornou-se pesquisa, cada conversa tornou-se coleta de dados, cada reconciliação lhes deu insights sobre exatamente até onde poderiam empurrar na próxima vez. Isso não foi amor que deu errado, isso foi estratégia sendo executada. Cada vez que você se abriu sobre o que te machucou, arquivaram essa informação para uso posterior. Cada vez que revelou um medo ou insegurança, marcaram como um ponto de pressão potencial. Cada vez que lhes mostrou graça depois que cruzaram uma linha, aprenderam que cruzar linhas não tinha consequências reais. Sua vulnerabilidade não foi tratada como um presente, foi tratada como munição. Não te subestimaram, esperavam que você se subestimasse. Contaram com seu coração atrapalhando. Confiaram que sua empatia se tornaria sua prisão, sua compaixão se tornaria sua jaula. Cada vez que deu o benefício da dúvida, cada vez que duvidou do seu instinto, viram isso como confirmação de que a manipulação deles estava funcionando. Não viram sua paciência como graça, viram como permissão. Não viram seu perdão como força, viram como fraqueza para explorar. Essa é a parte dura que a maioria das pessoas não quer dizer em voz alta. A traição não foi aleatória, não foram explosões emocionais espontâneas, não foram eles passando por algo difícil e descontando em você acidentalmente. A maneira como se moveram foi intencional. Silêncios calculados vieram bem quando você mais precisava de tranquilização. Bondade bem cronometrada logo após a crueldade te manteve emocionalmente dependente e confuso. Precisavam te confundir apenas o suficiente para que não fosse embora, mas te machucar apenas o suficiente para que nunca se sentisse totalmente seguro. Isso não é falta de jeito. Isso não é alguém lutando com a comunicação. Isso é controle. Isso é alguém que entende psicologia bem o suficiente para usá-la como arma. Isso é alguém que sabe que o reforço intermitente cria os laços mais fortes. Deram a você apenas momentos bons o suficiente para fazer você acreditar que as coisas poderiam mudar. Apenas ternura suficiente para fazer você pensar que finalmente tinha chegado até eles. Apenas vulnerabilidade suficiente para fazer você acreditar que era especial, diferente, aquele que poderia consertá-los. Você notou, talvez não imediatamente, talvez nem mesmo claramente, mas algo em você começou a conectar os pontos. Algo em você se recusou a esquecer. Mesmo quando tentaram reescrever a história, algo em você manteve um registro. Mesmo quando tentou se convencer a deixar para lá, e uma vez que vê o jogo, não pode desvê-lo. Uma vez que entende que não foi sua culpa, a vergonha se levanta. E é aí que tudo muda. Fizeram uma aposta no seu silêncio. Apostaram que você carregaria os segredos deles para proteger a reputação deles. Apostaram que você internalizaria o abuso em vez de expô-lo. Contaram com você estar mais preocupado em manter a paz do que em exigir a verdade. Perderam. E o barulho que estão ouvindo agora, isso não é vingança. Isso é sua voz voltando, mais alta, mais clara e mais forte do que jamais se prepararam. E esse som, esse rugido imparável da verdade, é apenas o começo do que está prestes a atingi-los. Porque quando você encontra sua voz, não apenas fala sua verdade, dá permissão para que outros falem a deles. E de repente, o padrão deles não é mais isolado, é uma história documentada. Não foi confusão, foi crueldade com um sorriso. Foi crueldade embrulhada em charme, servida com um sorriso e entregue como um favor.
Essa é a parte que as pessoas perdem. Não foi apenas alguém tendo um dia ruim ou lutando para se comunicar. Foi alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e fez de qualquer maneira. Alguém que entendeu que o dano mais eficaz não se anuncia. Disfarça-se como preocupação, como honestidade, como amor duro, como te ajudar a se tornar melhor. A parte distorcida não queriam apenas te machucar, queriam te machucar e parecer inocentes fazendo isso. Queriam infligir dano e ainda serem vistos como a pessoa boa na situação, o razoável, o paciente, que tentou tanto com você, apesar de seus defeitos. Sorriam enquanto causavam danos. Fizeram parecer amor, fizeram parecer parceria. Um dia te elogiavam, no dia seguinte puxavam o tapete e assistiam você questionar seu próprio equilíbrio. Assistiam você lutar para entender o que mudou da noite para o dia. Isso não é mal entendido, isso é guerra emocional, e eram fluentes nisso. Falavam a linguagem da manipulação, como se estivessem estudando isso por vidas. Sabiam exatamente quais palavras cortariam mais fundo. Sabiam exatamente quais momentos te deixariam mais vulneráveis. Sabiam exatamente como fazer você sentir que estava perdendo a cabeça enquanto mantinham a imagem de perfeitamente estáveis. Jogavam limpo em público e te despedaçavam em privado. Construíram uma reputação como alguém gentil, alguém compreensivo, alguém com quem as pessoas podiam contar. Mas atrás de portas fechadas era onde o verdadeiro ele saía. Era onde a máscara caía. Era onde você via o que outros se recusavam a acreditar que existia. E quando você finalmente empurrou de volta, quando finalmente disse chega, quando finalmente começou a se defender, chamaram de mal-entendido. Disseram que você estava sendo dramático. Sugeriram que estava lembrando das coisas erradas. Não foi afeição desajeitada, foi uma confusão calculada. O objetivo nunca foi construir com você. O objetivo era te desestabilizar enquanto mantinham a imagem deles. O objetivo era te manter desequilibrado para que nunca tivesse a clareza para sair. Crueldade assim não é barulhenta, é quieta e inteligente. Não precisa gritar porque o dano acontece em sussurros, em olhares, nas coisas não ditas. Espera pelo momento perfeito, quando você está vulnerável, esperançoso ou se curando, e então ataca suavemente para não deixar feridas visíveis. Porque o ponto não era ser pego, o ponto era controle. Agiram como se sua dor fosse um inconveniente, como se sua confusão fosse reação exagerada. Mas a verdadeira história, queriam o caos. Porque enquanto você estivesse duvidando de si mesmo, eles permaneciam no controle. Enquanto você estivesse preso tentando descobrir o que fez de errado, não começaria a fazer a pergunta real. Por que fizeram o que fizeram? E aqui está o que nunca esperaram. Essa pergunta levaria você à resposta. A resposta que expõe tudo. A resposta que muda o poder completamente. Porque uma vez que para de perguntar o que há de errado comigo e começa a perguntar o que há de errado com eles, toda a ilusão se estilhaça. E é exatamente isso que está acontecendo agora mesmo. Se essas palavras mexeram com sua consciência, impulsione este conteúdo para ajudar mais escolhidos a despertarem para isso. Você não foi dano colateral. Você foi o alvo. Essa verdade dói, mas é necessária. Muitas pessoas gostam de suavizar o que fizeram, fingindo que foi acidental, que você apenas foi pego no meio da bagunça deles. Mas vamos ser honestos, sabiam exatamente onde mirar e te acertaram de propósito. A maneira como falavam com você, a maneira como retinham, a maneira como manipulavam situações não foi aleatória, foi projetada, medida, pessoal. Você não estava lá por acaso. Você foi escolhido, não porque era fraco, mas porque era acessível, porque confiava, porque se importava. Viram sua lealdade e imaginaram que você não lutaria de volta. Usaram seu coração contra você como uma arma e depois recuaram enquanto você se culpava por sangrar. Precisavam de alguém para absorver o dano que não queriam enfrentar dentro de si mesmos. E você estava bem ali, de coração aberto, pensando que era tudo apenas uma fase difícil. A verdade é que não foi uma fase difícil. Foi uma armadilha. Não estavam confusos, não estavam sobrecarregados, estavam no controle. E o que fizeram não foi uma reação, foi uma decisão. Visaram sua confiança, sua estabilidade e seu senso de valor, com precisão cirúrgica. Isso não é algo que se faz por acidente. E a pior parte, provavelmente foram embora agindo como se você fosse o problema. Construíram uma versão de você na história deles que tornou mais fácil para eles dormirem à noite. Mas os fatos não mentem. As pessoas não continuam machucando alguém por coincidência. Dor repetida é um padrão. E padrões são planejados.
Você não foi um pensamento tardio no caos deles. Você foi o centro dele. E agora, à medida que a verdade se desenrola, o mesmo acontece com a ilusão de inocência deles. Porque uma vez que percebe que foi alvo, para de explicar as ações deles e começa a expô-los. E essa exposição é o que mais temem, porque significa que a narrativa que controlavam está escorregando por entre seus dedos, e o mundo está prestes a ver o que você viu o tempo todo. Não cruzaram uma linha, apagaram-na silenciosamente, repetidamente, até que você começou a questionar se a linha esteve lá em primeiro lugar. Foi assim tão sutil. Um dia, você tinha limites claros. No próximo estava pedindo desculpas por tê-los. Não porque mudou, mas porque reescreveram lentamente as regras e fizeram você se sentir culpado por tentar aplicá-las. Não entraram e quebraram tudo. Lascaram seus limites de pequenas maneiras, zombando de seus padrões, ignorando suas preocupações, fazendo você se sentir sensível demais por falar. Cada vez que tentava se manter firme, torciam isso em uma falha. Você estava reagindo exageradamente, controlando, difícil de amar. Então você começou a encolher, suavizando sua voz, deixando passar mais, e eles pegavam mais a cada vez. A erosão foi tão gradual que você nem notou acontecendo. O que uma vez teria considerado completamente inaceitável, lentamente tornou-se o novo normal. O que costumavam ser motivos para terminar, tornaram-se coisas que aprendeu a tolerar. O que deveriam ter sido saídas imediatas, tornaram-se situações que se convenceu de que poderia resolver. E com cada compromisso que fez, aprenderam que poderiam pedir mais. Nunca foi sobre mal-entendido, foi sobre controle. Se pudessem borrar seus limites o suficiente, nunca teriam que respeitá-los. Se pudessem te convencer de que o problema era você, poderiam fazer o que quisessem e chamar de amor, estresse ou apenas como eles são. E a pior parte, você começou a se adaptar à disfunção. Pensou que ser flexível consertaria. Pensou que comprometer acalmaria as coisas. Mas nunca acalmou. Apenas lhes deu mais espaço para pegar. Fingiram que a linha não existia, porque honrá-la significava assumir responsabilidade, e nunca estiveram interessados nisso. Queriam os benefícios de estar perto de você, sem a responsabilidade de te tratar bem. E quando você finalmente empurrou de volta, agiram chocados, como se você tivesse mudado, como se seus limites fossem alguma demanda súbita e irracional. Mas não eram. Sempre estiveram lá. Você apenas finalmente lembrou deles. Agora estão desconfortáveis. Não porque você está errado, mas porque a borracha não funciona mais. A linha está de volta, ousada e clara. E são eles que estão do lado errado dela. E aqui está o que é bonito sobre este momento. Você não está mais negociando. Não está mais explicando. Não está mais pedindo desculpas por ter padrões. Está simplesmente de pé em seu poder. E isso os aterroriza mais do que qualquer outra coisa jamais poderia. Porque se você pode manter a linha com eles, se pode recusar encolher mais, se pode dizer não sem culpa, e significar isso sem vacilar, então toda a estratégia deles desmorona. A dinâmica de poder que trabalharam tanto para estabelecer desmorona. O controle que passaram tanto tempo construindo desaparece, e de repente são confrontados com uma versão de você para a qual nunca se prepararam. A versão que sabe seu valor, a versão que não se contentará, a versão que preferiria ir embora do que comprometer sua paz novamente. Construíram a paz deles no seu caos. Cada vez que você segurou as coisas, mordeu a língua ou assumiu a culpa apenas para manter a paz, eles exalaram como se fosse direito deles. Mas a verdade é que a versão deles de paz nunca foi mútua. Era um sistema, e você era a fundação. Você absorvendo o estresse. Você limpando a bagunça. Você sacrificando suas necessidades para que não tivessem que enfrentar as deles. Ficaram calmos porque você estava constantemente em sobrecarga emocional. Pareciam compostos porque você estava nos bastidores, carregando o peso emocional de duas pessoas. Descansaram enquanto você lutava com culpa, confusão e ansiedade, e tiveram a audácia de te chamar de dramático enquanto se beneficiavam do seu trabalho emocional. Você não estava desmoronando sem motivo. Estava segurando tudo. Não é que não soubessem, é que sabiam e gostavam desse jeito. Sabiam que você interviria quando deixassem a bola cair. Sabiam que você pediria desculpas primeiro, mesmo quando você era quem estava sofrendo. Seu caos mantinha a vida deles ordenada. Sua dor lhes dava controle. E o tempo todo te convenceram de que isso era normal, que esse desequilíbrio era amor, maturidade ou apenas como os relacionamentos são.
Mas agora a estrutura está tremendo porque você parou de carregá-la. Parou de internalizar o que não era seu. Parou de encolher para que pudessem se sentir grandes. E sem o seu caos sustentando-os, a paz que construíram está colapsando. Não conseguem lidar com a quietude sem você absorvendo o barulho. Não conseguem lidar agora que você saiu do ciclo. Pensaram que paz significava conseguir o que queriam. Mas a paz real não é construída sobre a ruína de outra pessoa. Agora são forçados a enfrentar o desconforto que continuavam evitando, e o silêncio com o qual foram deixados. Isso não é paz, Lais. Esse é o eco de tudo o que enterraram, agora subindo sem você lá para pegar a precipitação. O perdão nunca foi devido. A responsabilidade foi. Mas em algum lugar ao longo do caminho, as pessoas começaram a tratar o perdão como uma obrigação moral, como se a cura só contasse se viesse com um abraço e uma lousa limpa. Enquanto isso, aqueles que causaram o dano continuam andando livres, sem desculpas, sem consequências, apenas silêncio, distância e a audácia de agir como se nada tivesse acontecido. Esperava-se que você superasse isso, fosse a pessoa maior. Deixe pra lá, disseram sem nunca perguntar o que custou para você carregar isso em primeiro lugar. Não sentaram com sua dor. Não testemunharam as noites sem dormir, a dúvida, o pensamento excessivo constante, mas foram rápidos em lhe entregar a lista de verificação espiritual. Perdoe, esqueça, siga em frente. A pressão para perdoar torna-se outra forma de gaslighting. As pessoas começam a focar mais na sua reação do que nas ações deles. Você se torna o zangado, o amargo, apenas porque não está correndo para liberar alguém que nunca admitiu o que fez. Mas aqui está a verdade. Você pode curar, sem reconciliar. Pode encontrar paz, sem fingir que não causaram dano. O perdão não é algo que você dá para deixar os outros confortáveis. Não é um passe rápido para a absolvição emocional para a pessoa que te machucou. E definitivamente não deve vir antes da responsabilidade, porque sem isso, o perdão se torna uma borracha. Diz a eles que as ações deles realmente não importaram. Diz a você que sua dor não era real. A responsabilidade é desconfortável, e é exatamente por isso que as pessoas a evitam. Significa admitir que não eram quem fingiam ser. Significa enfrentar o dano por completo, mas esse não é seu fardo para carregar. Você nunca foi obrigado a tornar a cura deles mais fácil que a sua. Você não deve a ninguém um final pacífico para a história que queimaram. Se queriam perdão, deveriam ter começado com responsabilidade. Até lá, você não tem que deixar para lá. Você tem permissão para deixar pousar. Não eram lobos em pele de cordeiro. Eram lobos te ensinando a duvidar de seus instintos. Esse é o verdadeiro truque. Não apenas esconderam quem eram. Fizeram você questionar quem você era. Não foi sobre uma grande traição. Foi sobre lascar lentamente sua confiança, seus sentimentos viscerais, seu senso de verdade, até que você começou a duvidar de tudo, até da sua própria dor. Não precisavam mentir abertamente. Só tinham que torcer as coisas ligeiramente, fazer você sentir que entendeu mal, fazer você sentir culpa por trazer à tona como algo te fez sentir. Desvios sutis como "você está pensando demais" ou "não foi o que eu quis dizer" tornaram-se armas. E cada vez que você recuou, cada vez que deu o benefício da dúvida, eles empurraram o limite um pouco mais. Isso não foi falta de jeito, foi estratégia. Sabiam o que estavam fazendo. Não estavam apenas se defendendo. Estavam ativamente te treinando para desconfiar de seus próprios sinais. Sabiam que uma vez que sua bússola interna parasse de funcionar, nunca teriam que ser honestos, porque você preencheria as lacunas por eles. Você questionaria sua própria memória, reescreveria suas próprias experiências, apenas para manter a paz. E quando você finalmente começou a sentir que algo estava errado, inverteram o roteiro novamente. De repente, você era paranoico, sensível demais, difícil. Quanto mais tentava se agarrar à verdade, mais trabalhavam para te convencer de que você era o problema. Não as ações deles, não o chicote emocional, apenas sua insegurança. Mas uma vez que você começa a confiar em si mesmo novamente, o jogo inteiro desmorona, porque o poder nunca foi realmente deles. Fizeram sua autoexpressão parecer um fardo, e assim, lentamente, você começou a duvidar, segurar, ficar pequeno. Mas não foi para o seu benefício, foi para o deles, porque sua verdade era disruptiva, expunha rachaduras na história deles, revelava inconsistências na maneira como te tratavam, desafiava a versão de si mesmos que estavam tentando vender. Sua voz segurava os recibos,
e isso os aterrorizava. Então te treinaram para ficar quieto, não com força, mas com manipulação. Não tirando sua voz, mas te convencendo a entregá-la. O silêncio não dura para sempre. Eventualmente a verdade empurra seu caminho de volta para cima, e quando o faz, não sussurra, ela ruge. Fala com o peso de tudo que foi suprimido. E esse som, essa força imparável da verdade, finalmente dada a permissão para existir, é o que estão ouvindo agora. E não está parando, só está ficando mais alto. Não quebraram seu coração. Estudaram como funcionava, depois o desmantelaram. Isso não foi algum ato aleatório de crueldade ou um momento de fraqueza. Levaram tempo para aprender seus padrões, suas esperanças, os lugares exatos onde você era vulnerável. Mapearam suas defesas e encontraram as rachaduras. Cada sorriso, cada pedido de desculpas, cada charme foi uma parte calculada do plano para lascar sua confiança, pedaço por pedaço. Isso não foi dano acidental, foi precisão. Como um cirurgião que sabe exatamente onde cortar, separaram sua confiança e seu senso de valor com intenção. Sabiam exatamente até onde poderiam empurrar antes que você recuasse. Aprenderam como falar sua língua, como torcer suas memórias e como fazer você questionar sua própria realidade. Foi uma estratégia projetada para deixar você estilhaçado, mas confuso, quebrado, mas ainda segurando a esperança de que pudessem mudar. Observaram o que fazia você se iluminar e usaram como isca. Notaram o que fazia você se sentir seguro e usaram como arma. Observaram o que você mais valorizava e ameaçaram sempre que você chegava perto demais de ver a verdade. Isso não foi paixão ou intensidade ou amor complicado. Isso foi violência emocional sistemática com um objetivo claro: quebrar você o suficiente para que nunca fosse embora, mas mantê-lo funcional o suficiente para que ainda pudesse servir aos propósitos deles. E agora estão chocados que o karma pareça clínico, porque o que colocaram em você não foi caótico, foi metódico. Então as consequências não vêm como tempestades aleatórias, mas como acerto de contas frio e inevitável. O universo não está distribuindo simpatia, está entregando justiça exata, calculada e precisa, combinando com a maneira como te desmantelaram. Não podem chorar falta agora. Jogaram um jogo de xadrez emocional, e os movimentos estão voltando. O karma que enfrentam é um espelho, refletindo cada passo calculado que deram, cada ferida silenciosa que infligiram. Não é bagunçado ou emocional, é clínico, porque foi isso que criaram. A energia que colocaram para fora é a energia voltando. E há uma certa poesia nisso, uma certa justeza. Não quebraram apenas seu coração, tiraram pedaço por pedaço, e agora estão recebendo um gosto do que significa ser desmantelado em troca. A diferença, você vai curar. Vai reconstruir mais forte, mais sábio, mais discernidor do que antes. O que você está criando agora é construído na verdade em vez de ilusão, em autoconhecimento em vez da versão distorcida deles de você, em limites que não serão negociados, em sabedoria ganha através da sobrevivência à tentativa sistemática deles de te destruir. Sentirão apenas a precisão fria do que colocaram em movimento. E esse é o fardo deles para carregar, não seu, nunca seu novamente. Porque você já está curando, já está crescendo, já está se tornando alguém que nunca poderiam tocar novamente, mesmo se tentassem. E essa é a verdadeira repercussão que estão enfrentando. Não apenas as consequências do que fizeram, mas a realidade de quem você está se tornando apesar disso. Sua queda foi um projeto em grupo. Apenas esperavam que você só culpasse a si mesmo. Aqueles que te machucaram não agiram sozinhos. Tinham uma equipe silenciosa. Pessoas que olharam para o outro lado. Pessoas que deram de ombros para sua dor. Pessoas que sussurraram desculpas em vez de se levantar. Contaram com você carregando toda a culpa. Esse era o plano deles, isolar você em seu sofrimento. Então a verdade nunca ganhou uma voz alta o suficiente para estilhaçar a ilusão. O silêncio dos espectadores não era neutralidade, era uma aliança silenciosa. Quando as pessoas veem o dano acontecendo e escolhem o silêncio, estão escolhendo um lado, estão dando permissão. Você foi deixado para lutar batalhas que nunca deveriam ter sido apenas suas. Sua dor tornou-se invisível porque aqueles que poderiam ter falado ficaram quietos,
E esse silêncio é uma ferida tão real quanto. A lealdade deles ao abusador não diminui sua verdade, apenas destaca a coragem que leva para subir acima de um coro de silêncio que nunca foi destinado a estar do seu lado. Esse mesmo silêncio está desmoronando, porque você falou. E quando você falou, outros encontraram sua voz também. E de repente, os cúmplices são expostos. Não apenas o abusador principal, mas todos que o permitiram. Todos que sabiam e não disseram nada. Todos sendo responsabilizados. Agora, não foi apenas traição. Foi uma traição com coreografia. Cada ato foi deliberado, ensaiado e executado com precisão fria. Isso não foi um lapso de julgamento momentâneo. Foi uma performance cuidadosamente planejada, projetada para infligir danos, enquanto mantinha as mãos dos culpados limpas. Não apenas te traíram, certificaram-se de que você sentisse cada corte, mas não pudesse provar quem lidou com isso. Cronometraram suas ações para atingir quando você estava mais vulnerável, quando sua guarda estava baixa, quando estava esperançoso. As palavras que escolheram, os momentos que escolheram para machucar, eram todas partes de um roteiro que seguiram para te manter desequilibrado. Isso não foi caos, foi controle disfarçado de chance. Ensaiaram desculpas que pareciam promessas, mas eram apenas linhas destinadas a te prender na esperança, de novo e de novo. Cobriram seus rastros tão bem que você começou a duvidar de suas próprias memórias. A traição era invisível para quem estava de fora, porque não era barulhenta ou imprudente. Era sutil e estratégica. O dano real estava abaixo da superfície, escondido em momentos que pareciam insignificantes sozinhos, mas juntos estilhaçaram sua fundação. Esse tipo de traição deixa uma ferida mais profunda porque brinca com sua confiança em um nível além do que a maioria das pessoas entende. Não é apenas sobre ser machucado, é sobre ser sistematicamente confundido, deliberadamente enganado e intencionalmente mantido desequilibrado para que nunca pudesse ter base sólida para sair. Cada movimento foi calculado para maximizar sua confusão, enquanto minimizava a responsabilidade deles. Cada ação foi projetada para te machucar de maneiras que não apareceriam. Cada palavra foi escolhida para te ferir em lugares que ninguém mais podia ver. Isso foi violência emocional, realizada com a habilidade de alguém que já tinha feito isso antes, que sabia exatamente como quebrar alguém, sem deixar evidências, que entendia que o abuso mais eficaz é o tipo que você não pode provar. E agora, à medida que as fraturas se alargam, a coreografia se desfaz, a máscara escorrega, a ilusão cuidadosamente elaborada desmorona. O que pensavam ser uma performance impecável está sendo revelado como exatamente o que era. Um ato calculado de crueldade vestido como amor complicado. E o público está finalmente vendo o que você viu o tempo todo. A performance acabou, a verdade saiu, e nenhuma quantidade de giro pode colocar a máscara de volta. A repercussão não é vingança, é a realidade alcançando. Há um mundo de diferença entre vingança alimentada pela raiva e as consequências naturais das ações de alguém finalmente se desenrolando. Isso não é algum pagamento dramático, é simplesmente a verdade inegável permanecendo firme, inflexível e esperando pacientemente por seu momento. Apenas a conta finalmente chegando pela dor que colocaram no crédito. Por anos, gastaram sua bondade, sua confiança e seu perdão como um empréstimo sem fim, nunca pretendendo pagar de volta, sempre esperando que você cobrisse o custo. Mas dívidas, não importa quão habilmente escondidas ou ignoradas, sempre exigem reembolso. E agora que esse momento chegou, o universo tem uma maneira de equilibrar as contas, não através de sua intervenção, não através de sua trama, mas através da simples realidade de que o que você coloca para fora eventualmente volta. As repercussões que você vê não são sobre malícia do seu lado, são os resultados naturais e sem verniz de escolhas feitas em desrespeito às consequências. É o universo equilibrando as escalas, não com vingança, mas com justiça. Queriam viver sem responsabilidade, mas a responsabilidade é implacável. Não negocia ou esquece. Não se cansa ou desiste. Simplesmente espera pelo momento certo. E então chega com timing perfeito. Então, quando as repercussões atingirem, lembre-se de que isso não é obra sua. É apenas a realidade acertando as contas em seus próprios termos. Sem drama, sem raiva, apenas as consequências inegáveis de ações que não poderiam ficar enterradas para sempre. Você não causou isso. As escolhas deles causaram. Você não orquestrou isso. A ordem natural das coisas o fez. Você simplesmente parou de absorver o que não era seu para carregar. E naquele espaço que criou ao recuar, a realidade finalmente teve espaço para fazer o que faz de melhor: restaurar o equilíbrio.
O que você suportou nunca foi uma coincidência ou um lapso momentâneo. Foi uma tempestade cuidadosamente elaborada, destinada a abalar cada parte do seu ser. No entanto, diante de tal crueldade deliberada, você não quebrou. Em vez disso, começou a construir algo muito mais forte. As repercussões se desenrolando agora não são atos de vingança. São a resposta natural e inflexível da verdade encontrando a consequência. Não são punição sua. São a maneira do universo de restaurar o equilíbrio a uma história que já foi unilateral. Este momento marca não um fim, mas um começo poderoso. É o amanhecer do seu resgate. Sua chance de reescrever a narrativa que foi roubada de você. O silêncio não será mais sua gaiola. A dúvida não afogará mais seus instintos. E as feridas cuidadosamente projetadas deles não definirão mais seu valor. Você está na beira da transformação. Armado não apenas com a sobrevivência, mas com a sabedoria forjada no fogo e clareza afiada pela dor. Lembre-se disto, escolhido. A verdadeira força não vem de evitar a tempestade. Vem de aprender a dançar na chuva. E sua dança está apenas começando. O passado pode ter sido escuro e deliberado, mas seu futuro está totalmente aberto e é seu para comandar. Você é o autor do que vem a seguir, o arquiteto da sua própria paz, a força inegável que se elevará acima de cada fratura calculada que tentaram impor. Segure-se a esta verdade. O poder não era deles para tirar. Sempre esteve dentro de você, esperando pelo momento em que decidiu reivindicá-lo. Então dê um passo à frente ousadamente, sem desculpas e sem hesitação. Esta é a sua vitória. Não porque o passado foi fácil de suportar, mas porque você se recusou a ser quebrado por ele. Sua história está longe de terminar. Está apenas ficando extraordinária.